Então, você está construindo, numa entrevista, um desenho sobre sua pessoa, que você tem todo o direito de retocar, de escolher, de selecionar, é o seu retrato. E se você disse algo que você depois não se sente bem, o projeto ou a equipe não pode lhe impor o que você quer que seja transformado na sua imagem pública, não é? É o seu direito, é uma questão ética do trabalho da história oral fundamental. O respeito à escolha do que o entrevistado quer que se torne público, mesmo que ele tenha dito, e em outro momento ele não se sinta confortável e queira suprimir, achando que por N razões não é conveniente manter aquilo que ele havia dito. Outros podem também decidir suprimir partes do que afirmaram ou mudar a versão do que narraram. O entrevistado tem todo o direito jurídico e ético de alterar a qualquer tempo o seu relato. A pesquisa prévia sobre a história de vida do entrevistado e a leitura do seu currículo podem ajudar na elaboração de questões concernentes aos objetivos do projeto de história oral. As entrevistas devem, se possível, ser realizadas por pelo menos 2 entrevistadores. É aconselhável registrar em um caderno todas as informações sobre o dia, local e tudo que ocorreu no local da entrevista. Tal ação se constitui no que se nomeia caderno de campo, muito importante, especialmente para futuros pesquisadores que desejarem analisar os testemunhos arquivados. As entrevistas podem ser classificadas em entrevistas de memória e entrevistas de caráter jornalístico ou de exposição de opiniões e pontos de vista. Essa classificação não é algo rígido, afinal o entrevistado pode, ao mesmo tempo em que rememora e reconstrói memórias, emitir opiniões e ponto de vista sobre o que se encontra testemunhando. É importante destacar que em uma entrevista que classificamos como de memória, evitamos perguntar ao entrevistado o que ele acha, o que ele pensa, qual sua opinião, como foi que algo ocorreu. Esse tipo de pergunta não mobiliza o entrevistado para o ato de recordar, de relembrar, mas para realizar discursos, expor pontos de vistas, que eu adiantaria, pode se encontrar em outros documentos publicados pelo entrevistado. Se ele é uma pessoa que costuma escrever e publicizar suas ideias, a entrevista torna-se até redundante, do meu ponto de vista. Para compreendermos o significado de uma entrevista de memória, avalio importante conhecermos um pouco o que alguns estudiosos da memória apresentam. E aqui eu vou apenas apresentar alguns teóricos da área de historiografia e da área de filosofia, né? Embora sejam autores estrangeiros, e aí eu acredito que nós temos, como vocês, da área de vocês, a gente tem que ter um cuidado redobrado ao se apropriar das reflexões de um autor de um outro país. Por quê? Porque ele vem de uma outra experiência histórica, ele vem de uma outra experiência cultural. Então, que ele nos inspire, mas que nós não nos apropriemos do raciocínio dele mecanicamente e coloquemos para o nosso universo social, cultural, histórico. Essa é um cuidado metodológico que eu alerto diariamente os meus estudantes no mestrado e no doutorado. Não transfiram mecanicamente uma explicação, uma reflexão que se aplica a um outro mundo social, ou um outro mundo cultural, automaticamente para nós. Ele pode lhe inspirar a pensar, mas faça mediação. E aí nós podemos pensar, né, o que significa história numa cultura como a nossa, em que a escola pública é precária da forma como nós conhecemos. O que os nossos estudantes das escolas públicas aprendem da história? Ou aí poderíamos dizer, isto revela, quando nós vemos a precariedade da escola pública, que é o locus, que é o locus primordial para a socialização de uma história nacional. Quando nós vemos essa precariedade, isso nos deixa estarrecidos. Os senhores que viajam pela Europa, pelos Estados Unidos, pela França, por exemplo,
em cada esquina você vê placas do que aconteceu, do que se efetivou ali, de uma batalha. Quer dizer, são países onde o passado ele está constantemente presente, revivido, repensado. Eu recordo aqui uma reunião, essa é uma história contada por um historiador americano que estuda a história francesa. Os senhores imaginem, não é? O ex-presidente falecido do Partido Socialista, não é? François Mitterrand, na década de 80, convoca os ministros para uma discussão sobre um tema que ele está muito preocupado. Qual é o tema? Houve uma reforma de ensino e os livros didáticos deixaram de trabalhar na França deixaram de trabalhar numa perspectiva de história cronológica. Eles definiram que iriam estudar história a partir de temas. E o Mitterrand estava preocupado porque naquele ano havia sido lançado um filme de um diretor polonês, Wajda, chamado Danton, que eu acredito que muitos dos senhores assistiram esse filme Danton, e que ridiculariza o Danton. O Danton, que é um herói nacional, concordemos ou não, e estava ridicularizado como um fanfarrão no encontro que tem com Robespierre. Mas o que eu quero chamar a atenção é o lugar da história, um presidente de um país preocupado com o que é que os estudantes, como os estudantes iriam ler aquele filme, já que eles não tinham no livro didático mais, pelo menos uma história mínima sobre o que foi a Revolução Francesa, porque a história agora era temática. Quer dizer, eu estou dando esse exemplo para nós refletirmos o lugar da história, não está apenas entre os historiadores, ou não está apenas nos memoriais ou nos museus, é algo que corre no nosso sangue, porque é a construção e a reprodução da nação. A história, ela constrói e amplifica os valores que nós acreditamos. Então, um presidente que chama para essa reflexão, ele está preocupado exatamente com isso. Que passado esse estudante vai olhar? Ele vai agora ter vergonha do passado? Ele se perguntava. Como ele vai ter outros elementos, inclusive para ter um pensamento crítico, se o livro didático já não informa nada? Bem, então, nesse sentido da reflexão, de algumas reflexões de alguns teóricos, por sinal, os três que eu escolhi aqui, os quatro, são todos franceses. Eu inicio por um historiador chamado Pierre Nora, que escreveu uma obra na década de 60, chamado, a convite do Ministério da Cultura francesa, chamado Os Lugares da Memória, onde ele faz uma reflexão sobre a construção da memória histórica na França. E ele vai estabelecer uma diferença entre história e memória. Para este, a história seria a reescrita constante dos eventos passados, em razão de 3 fatores. Primeiro, a descoberta de novos documentos. Toda vez que nós descobrimos novos documentos relacionados a um evento, esses novos documentos deslocam a nossa leitura. Não é que o evento mudou, mas a leitura que fazemos do evento modifica-se. São novos documentos, modificam o nosso olhar. Segundo, as novas experiências do presente, que nos fazem reformular as perguntas sobre o passado, assim como nos levam a reformular ou ressignificar a nossa leitura do passado histórico. Quer dizer, o presente, as experiências presentes, ele nos desloca, eles nos dão outros elementos, eles mostram uma outra complexidade. As novas abordagens teóricas que também produzem novas leituras e entendimentos sobre o passado. Assim, a história estaria em constante movimento de crítica aos significados construídos acerca dos eventos históricos. Então, história é historiografia, porque é reescrita permanente. Diz o Nora, em direção diametralmente contrária à história, estaria a denominada memória histórica, pois esta significa o congelamento dos significados dos eventos históricos.
Assim, seriam práticas de congelamento os livros didáticos, as datas cívicas, os monumentos, como exemplos de congelamento de significados históricos. Um outro estudioso da memória, que nos traz uma reflexão em outra direção, distinta da Pierre Nora, é o sociólogo Maurice Halbwachs. Para esse, toda memória individual é também, e de forma indissociável, social. Isso eu digo a vocês, ao ler esse autor, eu tive um choque, porque ele nos põe numa outra dimensão da ideia da memória individual, aquela ideia de que aquela memória é só minha. Nenhuma memória é só sua, porque ela se constrói com o que a cultura lhe oferece, com os valores daquela cultura, com o momento histórico daquela cultura, com os princípios, com as referências culturais. Então, se a sua experiência individual de memória, ela nunca estará separada do ambiente social, político, cultural, filosófico que você compartilha. Então não existe, nós deveríamos, eu digo sempre, nós deveríamos ter um termo que desse conta dessa imbricação. E por isso que muitas vezes se pergunta, nos projetos, os alunos perguntam: professor, tem um termo que eu tenho uma certa aversão, mas é um termo técnico das pesquisas, assim: professor, quantas pesquisas, qual é o estágio de saturação? Eu fico tremendo não existe isso, não existe esse estágio, numa pesquisa de memória. Eu não estou falando de uma pesquisa que queira ver uma tendência, numa pesquisa de memória, onde as pessoas tragam experiência, porque as experiências, elas são sempre, por mais raras que sejam, elas são sempre compartilhadas. Alguém, quando narra uma experiência de memória, gravada na memória, ela vai trazer algo que é comum ao seu tempo histórico, à sua cultura, ao seu gênero, não tem outra forma. Então ela traz junto o seu tempo histórico, e aí está, de fato, a riqueza dos relatos de memória nessa dimensão. Em outros termos, um testemunho que relata uma experiência reconstrói uma vivência individual que está sempre carregada das marcas de uma temporalidade histórica que é social. Assim, para exemplificar essa dimensão social de uma memória individual, como a memória individual, ela traz, quando ela relata uma experiência, ela traz um tempo histórico que é comum. Eu trago para vocês 2 relatos de memória colhidos em tempos e de pessoas completas, em um espaço distinto, profissionais completamente distintos, tempo histórico, que a entrevista foi colhida diferente, mas referente ao mesmo tempo histórico, o período da ditadura, 64 a 85. Os 2 relatos se referem a esse tempo, mas um é de um bispo, que anota faz uma anotação nas atas da sua diocese, e outro é de um operário que foi entrevistado por mim na década de 80, final da década de 80, quando eu realizava meu projeto de doutorado e fazia essa pesquisa aqui em Casa Amarela. O bispo, primeiras anotações do bispo, nomeado para a nova diocese de Palmares, no interior de Pernambuco, Dom Acácio Rodrigues Alves, registrado no livro do tombo, acerca das experiências políticas vivenciadas nos primeiros anos do seu bispado. Ele tomou posse logo depois de 64. Ele diz: esses primeiros anos da diocese foi um período difícil por causa da grande efervescência política. Surgiu então a Revolução de 64. Palmares foi chamada de Moscouzinho de Pernambuco. A igreja ficou entre 2 fogos, entre os que gritavam abaixo os comunistas e os que gritavam abaixo os entreguistas. Muitos agentes de pastoral fugiram.
2 líderes estudantis que tínhamos fugiram. Criou-se um clima de muita tensão entre a igreja e o Estado. Pediram-me para celebrar uma missa em ação de graças, porque tínhamos terminado com o comunismo, e não celebrei. A nossa igreja não estava nem do lado do comunismo, nem do capitalismo. Foi a época de silêncio na nossa pastoral. Eles queriam restringir o trabalho da igreja à sacristia. Nessa situação, no lugar de optar pela denúncia pública, optamos por trabalhar na surdina. Eu me considerava um pigmeu diante da situação. Dom Helder se ofereceu para ser nosso porta-voz. Ele denunciava a situação fora e dentro do país. Passou algum tempo e nossa igreja foi se reorganizando e tomando nova vida. Chegaram novos padres e novas comunidades religiosas. Bem, mas vejam aqui o que ele fala, não é? Dessa época do silêncio. Agora, um operário têxtil que trabalhou na histórica fábrica da Macaxeira, né, que fechou no final da década de 70. Mas eu diria antes, este registro de memória sobre aqueles anos após o golpe de 64 revela, não é, na fala do bispo, um cenário de radicalização política e os desafios enfrentados por um religioso que não aceitava as imposições dos grupos que passaram a ter o controle do Estado. A expressão época de silêncio na nossa pastoral salta à vista e pode ser compreendida também como uma época de medo, sobretudo ao reivindicar direitos e realizar trabalhos sociais. Porém, é importante registrar que essa observação acerca do silêncio não deve ser considerada como uma experiência particular, individual, ou mesmo forma de dar expressão poética ao sentimento de isolamento e ruptura vivenciado. Ao encontrar descrições semelhantes em outros registros documentais sobre esse mesmo período, é possível perceber a materialidade da violência instalada pelos militares. Zé de Aguiar, líder operário da fábrica têxtil da Macaxeira, no Recife, ao ser entrevistado no final da década de 80, né? O mesmo tempo histórico, mas com datas distintas, rememorou o período do golpe de 64. O silêncio entrou no coração de todos, fez com que nós ficássemos